Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos. Já cheguem aqui, deixando o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Você já é um seguidor, um curtidor do nosso canal? Então seja. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom? Nosso endereço é o Clovisman. A gente tem ministrações também no Instagram. No Instagram é o Clovis Apolo Oficial. Clovis Apolo Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Vamos à palavra do Senhor agora. Já deixa o seu graça e paz? Muito bem, faça isso, deixa o seu graça e paz. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 11, nós vamos hoje a partir do versículo 11. Nós conversamos sobre autoridade. A palavra-chave aqui é autoridade. Esse capítulo 11 vai tratar de ordem, discernimento, reverência na casa de Deus. Que a gente demonstra quando estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos nas nossas reuniões, porque sempre alguma coisa é transmitida, sempre, sempre, sempre. Então Paulo usa aqui a figura do homem e da mulher, tá bom? De Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do homem e da mulher. Então nós estamos conversando sobre isso. E aqui do versículo 3 até o versículo 10, nós destacamos que, embora tenha uma conversa de homem cabeça, cobrindo a cabeça, não cobrindo a cabeça, mulher com a cabeça raspada, com a cabeça descoberta. Tem um monte de informações aqui delicadas que eu não entrei no mérito nem quero entrar. Só resumir como autoridade, tá bom? É uma questão de autoridade. A cadeia de autoridade é Deus, Cristo, o homem e a esposa. É só para mostrar quem é o Senhor, quem está no comando, quem é o cabeça de tudo, tá bom? Deus, Cristo, assim, Deus Pai, Deus Filho, o homem e a mulher, para conversar com você. Então o culto não pode ser moldado apenas pela cultura. Não pode ser, mas a gente tem que levar isso em consideração. O culto deve confrontar muitas vezes a cultura. Quando necessário, o culto tem que confrontar. Mas nem sempre precisa. Às vezes a cultura é inofensiva. Eu falava para vocês que já aconteceu na história de missionários morrerem por questões culturais que não fazia diferença para a fé cristã. Não interferia em nada, e missionários morreram na nossa história, no nosso mundo cristão. Missionários morreram por não saber se comportar perante culturas que às vezes não tinha nada a ver com a nossa fé. Então a gente tem que tomar cuidado. O culto não pode ser moldado apenas pela cultura, mas também deve se confrontar quando for necessário. Existem questões, né? Por exemplo, a questão das tribos na América Latina, dos canibais, por exemplo, deve ser confrontado. Crianças que eram mortas, o evangelho confrontou. Crianças que eram mortas, às vezes, quando nascia com alguma deficiência, o evangelho confrontou. Mas tem coisa que não precisa, existem coisas que não precisa confrontar. Deixa a vida seguir, tá bom? Então, a partir do versículo 11 hoje, eu quero conversar com vocês sobre ainda a autoridade, né? Ainda a autoridade, o equilíbrio, a interdependência, o bom senso, a sensibilidade, a percepção. Vamos conversar a respeito disso. Vamos ler o texto, aí a gente comenta alguma coisa? Vamos lá, né? Todavia no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Olha só. Para quem não leu o versículo 11 e viu comigo aqui o versículo 7, 8, 9, 10, quem viu, parecia que a mulher era escrachada, era apenas um lixo, era apenas uma qualquer. E não é isso. Paulo fala que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Que o homem não veio da mulher, e sim a mulher veio do homem. Paulo não fala isso para escrachar a mulher. Ele fala isso porque é óbvio, não foi isso. Deus não foi lá e tirou parte da costela do homem fez a mulher. E não está no texto muito claro que
porque o homem estava sozinho, se sentindo solitário, ele fez alguém, uma auxiliadora, que lhe estivesse ao alcance, ao tamanho. Não foi isso? Ele não deixou claro? O texto é óbvio. Então, por causa disso, Paulo começa agora no versículo 11, dizendo isso daqui: todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Viu aqui a igualdade? Vocês perceberam, gente? Então, assim, a autoridade não é questão de domínio, é questão de responsabilidade. A autoridade não é questão de superioridade, é questão de responsabilidade. Tá bom? Então, para vocês que se precipitaram e fizeram algum comentário esquisito aí, olha o versículo 11. Todavia, no Senhor Deus, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Olha só o verbo aqui, nasce. O homem, depois do primeiro homem, o homem não nasce da mulher, gente? Há algum homem que não nasce de mulher aqui nesse mundo? Veja, lá do versículo 4 ao versículo 10, o Paulo falou assim: o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. O homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Para mostrar autoridade, pessoal. Então, autoridade não é questão de superioridade, é de responsabilidade. Existem coisas que são cabíveis às mulheres e não aos homens. Tem coisas que são cabíveis aos homens e não às mulheres. Simples assim. Não quer dizer que a mulher não possa fazer alguma coisa como eu faço. Até pode, mas não é cabível. Não é cabível. Então, Paulo aqui no versículo 11 já começa a esclarecer para você que de repente pensou mal. Olha o Paulo aí, olha o Paulo colocando o homem como superior. Não, olha o versículo 11. Veja bem, existem alguns aí que falam: olha o Paulo machista, olha o Paulo colocando a mulher por baixo do homem, olha o Paulo colocando o homem por cima da mulher. Então, a mesma coisa é com Cristo também, porque ele falou que é Deus Pai, Deus Filho, o homem e a mulher. Então, quer dizer que Deus Filho é inferior? Não é inferior. Tem papéis diferentes, tem responsabilidade diferente. Quem morreu na cruz não foi Deus Pai, foi Deus Filho. Embora a gente sabe, lógico que sabe, que o filho morreu no pai, e que o pai morreu no filho. A gente sabe disso. Então, para você que se apressou em falar que o Paulo é machista, não é. Olha agora o versículo 11, que lindo. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem. A mulher não é independente. Nem o homem é independente da mulher. E a argumentação: pois assim como a mulher proveio do homem, a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher. Há algum homem depois de Adão que não nasce da mulher, queridos? Há algum homem depois do Adão que não nasce de mulher? O próprio Cristo nasceu de mulher, cara. Olha que coisa tremenda. O próprio Senhor Jesus nasceu de mulher. Entrou para esse mundo da visibilidade, da concretude de mulher. Então acorda para a vida. Então, olha a igualdade aqui. Ninguém é superior a ninguém. Existem papéis de autoridade. Existem papéis de autoridade. Pois assim, o argumento é muito forte. E simples também. O argumento é forte e simples. Pois assim, como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Hoje, olha o verbo, proveio, lá em cima no verso 12, proveio do homem, a mulher proveio do homem, veio do homem. Também o homem nasce de mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é apropriada uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Porque há um significado na cabeça descoberta ali, queridos irmãos. Hoje em dia, cabeça raspada ou não raspada não quer dizer mais nada hoje em dia. Não significa nada no nosso meio. Sabe? A mulher pode raspar a cabeça e pregar onde quiser pregar, porque não tem o mesmo significado. Isso mudou. Isso era apenas temporal. Essa coisa de cabeça raspada ou cabelo comprido não quer dizer mais nada. Não quer dizer mais nada. Tinha um significado no antigo mundo. Apontava para alguma coisa nas antigas civilizações. Hoje não quer dizer mais nada. Então julguem entre vocês mesmos. É apropriar. Olha, julguem entre vocês mesmos. Julguem, olha o texto, gente. Julguem entre vocês mesmos. Julguem entre vocês mesmos. É apropriada uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Olha só. Já pensou se nós formos levar isso aqui a ferro e fogo? Você já pensou? Se fôssemos levar isso aqui a ferro e fogo? Que o homem ter cabelo comprido é uma desonra? Isso passou.
Isso é algo temporal, muito local. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. É lógico que comprido aqui é compridão mesmo, né, gente? Mas que o cabelo comprido é a glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Percebe então que é um costume, Paulo deixa muito claro que é uma tradição, é uma cultura, é um costume local, é algo daquele tempo. Então, aqui está muito clara a igualdade. Então, desse versículo 11 ao 16, Paulo deixa clara a igualdade. E aquela coisa aparente que mostra uma diferença é apenas local e temporal. É só isso. Então, o Paulo agora ele faz um ajuste fundamental para evitar distorções. Ele faz um ajuste agora. Ó, do mesmo jeito que o homem proveio da mulher, todo homem, do mesmo jeito que a mulher proveio do homem, todo homem nasce de mulher. Então ele ajusta as coisas para evitar distorções. Ele afirma que no Senhor nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Ambos procedem de Deus. Ambos. E se a gente voltar para o texto, lá no princípio, no princípio Deus fez homem e mulher. A formação palpável é que há uma diferença da mulher aparecer, do homem aparecer antes da mulher. Mas quando fala que Deus criou, fala que criou macho e fêmea, criou homem e mulher. Então a autoridade bíblica não anula a dignidade, a autoridade do Senhor. Então ambos procedem de Deus, isso tem que ficar claro. A autoridade bíblica nunca vai anular a dignidade. Submissão não é inferioridade. No reino de Deus, funções são diferentes, mas o valor é igual. No reino de Deus, há funções diferentes. Há funções completamente diferentes, mas o valor é o mesmo. A mulher proveio do homem, mas o homem nasce de mulher. O Filho de Deus nasceu de mulher. Paulo apenas apela para o bom senso. Apenas para o bom senso. A natureza e ao costume. Ele apenas menciona isso. Ao bom senso, à natureza, ao hábito, ao costume. Ele nos ensina que nem tudo é lei externa, nem tudo é lei externa, mas também nem tudo é irrelevante. Nem tudo é irrelevante. Existe um equilíbrio entre o princípio espiritual e a expressão cultural. Existe um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre o princípio espiritual, a autoridade, existe uma autoridade, e a expressão cultural. Então, se a expressão cultural ela confronta, ela diminui a verdade espiritual, a gente tem que tratar disso. Muitas vezes a postura cultural ela diminui o princípio espiritual. Ela quer anular o princípio espiritual. E aí a gente quebra isso. A gente joga isso pelo chão. Quando o símbolo deixa de comunicar aquilo que foi criado para comunicar, ele pode ser repensado. Então, quando o símbolo, aquela demonstração, aquela estética deixa de falar aquilo que foi criado ou diminui o princípio espiritual, a gente tem que repensar essas coisas. Então, quando o nosso comportamento, quando a nossa simbologia, ela diminui o princípio espiritual ou ela não comunica aquilo que tinha que ser comunicado, é melhor que a gente repense algumas coisas. Então, Paulo deixa claro, olha, mulher e homem são iguais. O homem não é independente da mulher e a mulher não é independente do homem. Do mesmo jeito que a mulher proveio do homem, todo homem nasce de mulher. Perante Deus todos são iguais, né? Não foi assim que ele falou ali, né? Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Então Deus é um Deus de ordem, é um Deus de bom senso, não é um Deus de confusão. É um Deus de princípios, não é um Deus de cultura. E onde o Espírito governa, há equilíbrio. Aonde o Espírito de Deus está controlando, há equilíbrio. Existe equilíbrio. Então, ordem, princípios.
obediência, submissão. Sempre nós devemos pensar nestas coisas, sempre tem que ser assim. Então, o homem e mulher são os mesmos no Senhor, têm o mesmo valor no Senhor. A natureza, o costume, o bom senso tem que ser levado em consideração. Unidade sem uniformidade, sem ser a mesma coisa. Unidade, sermos um, eu e a mulher, eu e vocês, sermos um, sem ser todo mundo banana. Às vezes, nós somos um banana, laranja, maçã, somos um cesto, sem sermos a mesma coisa. O símbolo, se perdeu o sentido, caducou. Se o símbolo não aponta para o princípio verdadeiro, se o símbolo não aponta para a autoridade de Deus sobre Cristo e Cristo sobre o homem sobre a mulher, perdeu o valor, tem que ser lançado fora. No Senhor, autoridade e igualdade caminham juntas. Em Cristo Jesus, autoridade e igualdade caminham junto. Então, a própria natureza das coisas não ensina a vocês que é desonra para o homem ter cabelo comprido? Hoje isso aqui hoje ele é verdade, isso aqui é costume, isso é verdade hoje em dia? Não é. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Mas que o cabelo comprido é a glória da mulher? Pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto. Mas se alguém, aí o finalzinho no verso 16. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, de cabelo, de véu, de cabelo raspado, de cabelo comprido, se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos tal costume. É o versículo 16 e eu encerro aqui. Eu encerro aqui nesse ponto. O quanto que nós estamos caminhando debaixo da autoridade do Senhor. O quanto que você está caminhando debaixo da autoridade do Senhor. Que é isso que nós devemos mostrar. Você está apontando para Jesus? O seu procedimento, o seu viver diário aponta para Jesus como Senhor da sua vida? Porque no fundo, o núcleo desse capítulo 11 aqui é quem é o Senhor das nossas vidas. Quem está no controle sem ser o dominador, sem ser o ditador. Embora Jesus é nosso Senhor soberano, e nós não discutimos isso. Ele é o nosso Senhor. A nossa vida está apontando para o senhorio de Cristo? A sua vida está apontando para o senhorio de Cristo? Ou você vai ficar brigando com picuinhas culturais? Você vai ficar brigando com picuinhas culturais do dia a dia? Quem tem cabelo comprido, quem tem cabelo curto, quem tem cabelo raspado, quem não tem cabelo raspado, quem usa véu, quem não usa véu, você vai ficar nessa picuinha? Que tal se você demonstrar quem é a autoridade sobre a sua vida? Não é o homem ou a esposa, ou o esposo ou a esposa. Quem é a autoridade sobre a sua vida? No fundo, o texto quer mostrar que Deus é a autoridade sobre Cristo, Cristo é a autoridade sobre o homem, e o homem sobre a mulher, a esposa no caso. Não é nem sobre a mulher fêmea, é sobre a esposa. O texto ficou claro que a esposa, o marido tem autoridade sobre a esposa. Não é nenhuma questão de mandar nela, de dominá-la. É uma questão de autoridade, não de autoritarismo. Autoridade é o que nós devemos demonstrar. Estamos debaixo da autoridade de Cristo? Respeitamos as autoridades? A coisa é tão séria que aqui em Romanos ele vai falar que nós devemos respeitar todas as autoridades humanas. Tem que respeitar, é lógico, enquanto a autoridade humana não fere o nosso princípio de servir a Deus. Então, para a gente encerrar, o que a sua vida está demonstrando? O que o seu viver está demonstrando? Que você está debaixo da autoridade de Cristo ou que você manda em você mesmo, você domina você mesmo? O que o seu viver está demonstrando, apontando? Porque toda essa conversa simbólica aqui, cultural aqui, é para mostrar quem que é a autoridade. A sua vida, o seu viver demonstra que você está debaixo de autoridade? A autoridade de Cristo através da sua palavra, dos seus ditames? É isso que tem que pensar comigo. Você está expressando que você está debaixo de autoridade? Você respeita a autoridade de Cristo nesse mundo, na sua vida? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito.
Deus. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Nós precisamos da sua ajuda, nós pedimos a sua ajuda. Se você quiser e tiver consciência livre, ajuda a gente. Já ajudou a gente uma vez? Já colaborou conosco? O nosso ministério precisa muito, muito, muito da sua ajuda. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dá uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus.